Então, pessoal, por aqui o professor Chagas e hoje para a gente gravar aqui a nossa aula do aulão que eu fiz para a galera aí, porém não ficou legal a gravação, eu estou refazendo de novo, tá certo? Eu não vou editar do jeito que sair, vai ficar, tá certo? Porque não dá mais tempo, vai ser uma aula muito grande para a gente poder fazer essas edições, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, olha, nessa aula eu não vou ler toda a letra da lei. A gente vai passar pelos principais tópicos aí que geralmente são alvo de questão de prova, tá certo? E vou ensinar vocês como essas questões podem ser cobradas, como que eles podem cobrar aqui esses tópicos em uma questão de prova. Então, nós vamos começar aqui pelo artigo 1º, que fala: o município de Itauçu, formado por sua sede, é parte integrante e inseparável do Estado de Goiás e da República Federativa do Brasil. Aí nós temos aqui a questão, que inclusive nós temos aqui a questão que inclusive está no simulado, tá certo? Que vai falar aqui desse artigo 1º da lei orgânica. Nós temos aqui a nossa assertiva correta, é a letra B. Então, eu quero que vocês vejam como esse conteúdo pode ser cobrado. Veja que eu coloquei aqui na letra B, conforme a letra da lei: o município formado, integrante inseparável. Aqui na letra A, que está errada, eu substituí a palavra inseparável por separável. Vejam, eu troquei apenas, só fiz uma pequena troca na palavra aqui que já tornou a questão errada, tá certo? Aqui na letra C, o que eu fiz? Eu acrescentei a palavra território. Aí vocês prestem atenção, por isso que eu falo para vocês decorarem o artigo. Por quê? Porque uma palavra pode modificar a questão. Aqui ficou até mais correto. É parte integrante inseparável do território do estado de Goiás. Se você não conhece a letra da lei, você lê essas duas, essa aqui dá a impressão que está mais correta do que essa. Mas porém está errada, porque na letra da lei não tem a palavra território. Já a letra C, eu não coloquei a palavra integrante, só botei inseparável, tá certo? E aqui na questão eu não coloquei formado por sua sede. Então foi assim que essa questão se torna errada. Então é imprescindível que vocês analisem com bastante frieza o enunciado da questão e que vocês tenham bastante noção de como está na letra da lei, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade. Outra coisa que eu peço também para que vocês prestem atenção, que isso aqui também eu já vi várias questões de lei orgânica eles cobrarem os símbolos do município. Os símbolos do município são a bandeira, o hino e as armas. Em alguns lugares são o hino, a bandeira e o brasão. Então eles podem substituir essa palavra aqui por brasão. Aí se você não conhece a letra da lei, você vai achar que está correta. Porque você já pode ter estudado, por exemplo, a lei orgânica do Distrito Federal. Está escrito brasão. E alguns municípios também. Então preste atenção que aqui em vez de brasão é armas. Ou então eles podem trocar a ordem dessas palavras: bandeira, hino, pode colocar o hino primeiro e depois bandeira. E aí, como a questão tem que ser conforme a letra da lei, então é imprescindível que vocês prestem atenção nisso. Outra questão aqui é em relação aos poderes do município. Nas videoaulas que eu gravei, eu falei para os senhores que o município ele só detém 2 poderes: o poder legislativo e o poder executivo. O que o examinador cobra quando ele faz uma questão dessa? Ele coloca aqui o poder judiciário. Como nós estamos acostumados com a tripartição dos poderes da República,
legislativo, executivo e judiciário, então automaticamente a gente é induzido ao erro. E também pelo fato de no seu município ter o fórum, essa comarca aí no seu município, você achar que no município tem poder judiciário. O município não detém poder judiciário. Esse fórum, essa comarca que tem aí na sua cidade, ela é do poder judiciário do Estado. No Distrito Federal, também não tem poder judiciário. O poder judiciário no Distrito Federal é organizado e mantido pela União. Então, esses são alguns pontos que já foram alvo de questão de prova no que refere à lei orgânica. Aqui a gente não vai ler, vocês já leram e viram os vídeos. Outra parte importante aqui, autonomia. O município ele é autônomo, ele não tem soberania. O examinador ele pode dizer para vocês que o município é soberano. O município não tem soberania, só quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. O município ele tem autonomia, que eu expliquei para vocês que é autonomia PAF, política, administrativa e financeira. E expliquei o que significa cada uma dessas letras, PAF. O que é autonomia política, o que é autonomia administrativa e o que é autonomia financeira. Que vai falar do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, que é o prefeito, o chefe do Poder Executivo, que é eleito junto com o vice-prefeito na única chapa. E também os vereadores. Esses são os principais agentes políticos do município. O prefeito e o vice-prefeito representando o poder executivo e os vereadores o poder legislativo. Também quanto às competências, eu expliquei para os senhores que são 3 tipos de competência: as competências exclusivas, as competências suplementar e a competência comum. A competência exclusiva são aquelas que só o próprio município pode exercer. Um exemplo aqui, legislar sobre assuntos de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual, que é justamente a competência suplementar, que é quando tem uma determinada matéria e nem o Estado e nem a União legislou sobre isso, e o município vai e edita uma lei para regulamentar aquela matéria. Só lembrando que essa lei ela não pode ir contra a Constituição do Estado e nem contra a Constituição da República. Já a competência comum são aquelas que são realizadas em parceria do município com o Estado ou com a União. Exemplo, o município em parceria com o Estado podem construir um hospital, ou pode ser em parceria com a União, com o Estado e com o município, os 3 estarem construindo um hospital. E lá quando fala na lei 13.022 também fala sobre isso, a competência comum, que 2 municípios podem juntos criarem uma guarda municipal para poder fazer a segurança dos 2 municípios, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos passar só pelos principais pontos. Aqui vocês já viram as videoaulas e, por favor, deem uma olhada novamente. Outra parte importante: criar, extinguir tudo que falar a respeito a cargo público é de competência exclusiva do município, na pessoa do Poder Executivo, é de competência do Poder Executivo. É o prefeito que propõe a criação de cargos, extinção, toda a legislação referente a remuneração, tudo que disser respeito a cargo público é de competência do Poder Executivo, na figura do prefeito. Mais adiante a gente vai ver com mais propriedade isso aqui. Também é competência do município, na pessoa do Poder Executivo, prover a Câmara Municipal de instalações adequadas para exercício das atividades de seus membros e o funcionamento dos seus serviços. Temos o que nós chamamos de duodécimo, ou seja,
até 6% de toda a arrecadação que o município arrecadar mensalmente, ele tem que repassar para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela tem orçamento próprio para estar cumprindo aí com todas as suas obrigações financeiras. A Câmara Municipal, ela tem autonomia financeira para organizar ali todos os seus serviços, tanto na parte administrativa com os seus servidores. Os servidores da Câmara Municipal não são servidores do Poder Executivo, tá certo? Eles são outros, até mesmo que a Câmara Municipal faz um concurso próprio para seus serviços. Seus serviços, tudo são pagos independentemente. Agora nós temos aqui as vedações, que são o que o município é proibido de fazer. Aqui, obedecendo o princípio da laicidade, a separação do Estado da Igreja, já deixa bem claro que o município é terminalmente proibido de estabelecer cultos religiosos ou igreja, ou subvencioná-los, embaraçá-lhes o funcionamento ou manter com ele e seus representantes dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a elaboração do interesse público. Na aula eu expliquei para os senhores que o município ele pode formar uma parceria com uma entidade religiosa, tanto pode ser um centro espírita, uma igreja, para administrar um hospital, um posto de saúde, para administrar aí um hospital, uma escola, uma creche. Essa entidade religiosa está fazendo essa administração, fazer uma parceria, e aí o município vai dar o subsídio para que aquela organização mantenha os serviços, tá certo? Mas enquanto a isso, é proibido qualquer tipo de relacionamento do município com os representantes de religiões. Também recusar fé aos documentos públicos, qualquer certidão emitida por uma repartição pública do município, ela tem que ser aceita por todos os outros, por todas as outras repartições. Também é proibido criar distinção ou preferência entre os brasileiros ou usar e consentir que se use qualquer dos bens ou serviços da administração, doar bens ou imóveis de seu patrimônio e assim por diante. Aí nós temos aqui também uma questão que vai falar sobre isso. Aí eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Olha só, aí está falando o que é proibido, é para você julgar o que não é uma vedação, o que não é proibido. Então nós vimos lá que estabelecer cultos religiosos é proibido, recusar fé aos documentos é proibido, criar distinção ou preferência entre os brasileiros também é proibido, e usar os bens ou serviços da administração também para fins estranhos ao estabelecido também é proibido. Aí nós temos aqui o que? Fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde e sossego. Veja, essa é uma competência e não é proibido o município estar realizando. Agora, nesse momento de pandemia, nós estamos passando justamente por essa situação, onde alguns dos nossos direitos individuais e coletivos foram suprimidos para poder conter aí esse avanço do coronavírus, tá certo? Mas não é uma proibição, isso aqui é uma competência. Então a nossa alternativa certa é a letra E, porque não é uma proibição do município, tá certo? Então, vamos lá, avançar aqui. Aí nós temos os bens do município. Os bens do município eu expliquei para os senhores que são os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens de uso dominiais. Os bens de uso comum são aqueles que todos podem usar ao mesmo tempo, que são as ruas, os parques municipais, uma praça pública, e os bens de uso especial são aqueles que é um bem público que é usado para prestar um serviço para a coletividade. Por exemplo, uma ambulância
ela é um bem do município, um veículo do município, porém ela é usada para prestar um serviço, para transportar as pessoas para um posto de saúde, para um hospital ou até mesmo para fora do município, quando o município não tem condição de prestar aquele serviço público, tá certo? Então esses são os bens públicos do município, os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens de uso dominiais. Agora nós vamos entrar aqui no poder legislativo, né? O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, que a Câmara Municipal é constituída pelos seus vereadores. Pessoal, desculpa aí, porque tem um cachorro aqui do lado, tá latindo aí, mas vocês desconsiderem aí, tá certo? Vamos continuar aqui. Então, o poder legislativo ele é exercido pela Câmara Municipal, que é constituída de vereadores, que são representantes do povo, eleito pelo sistema proporcional, através do voto direto e secreto. Uma questão de prova, eles podem colocar como pelo voto indireto, tá certo? Mas aí vocês prestem atenção que é pelo voto direto. Outra coisa também que já foi alvo de questão de prova é a legislatura. A legislatura ela tem a duração de 4 anos, são o período do mandato do vereador, 4 anos. Mas tem a sessão legislativa, que é 1 ano. Então, a legislatura é o mandato do vereador que perdura 4 anos e eles são divididos em 4 sessões legislativas e em 8 períodos legislativos. Cada período legislativo corresponde a 6 meses, a um semestre. Preste atenção nisso. A Câmara Municipal ela pode estar convocando nas suas comissões os secretários municipais e as autoridades equivalentes. Eu só quero que vocês prestem atenção que a Câmara ela só pode convocar os secretários e as autoridades equivalentes, ou seja, os diretores de autarquias, de fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. O prefeito, a Câmara não pode convocar, pode convidar a prestar esclarecimentos, tá certo? Essas autoridades, assim sendo convocadas, elas têm até 3 dias úteis para o seu comparecimento, para a exposição das informações pretendidas. Agora nós vamos aqui para as atribuições do Poder Legislativo. Fala que a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias de competência do município, especialmente. Aqui eu quero deixar uma observação, que a Câmara, ela participa de todo o processo legislativo, de qualquer que seja a lei, mas tem as leis que são de competência exclusiva de proposta do prefeito. Só o prefeito pode propor esse tipo de lei, tá certo? E existem as leis normais que tanto os vereadores como as comissões ou até mesmo a população pode propor esses projetos de lei. Então a Câmara ela vai legislar sobre tributos, empréstimos e operações de crédito, diretriz orçamentária, plano plurianual, orçamentos anuais, abertura de crédito, suplementares especiais, subvenções, auxílios a serem concedidos. Eu estou citando aqui só os mais importantes. Frisando aqui novamente, a criação dos órgãos permanentes, tudo que disser respeito à criação de órgãos, e aqui embaixo, regime jurídico dos servidores e regime de servidores públicos é de competência do prefeito propor essas leis, a criação de órgão e servidores públicos. Também nós temos as concessões, as permissões e as autorizações dos serviços públicos. Essa aqui a própria Câmara pode propor uma lei para estar fazendo essa permissão e autorização. Aí nós temos as normas gerais de ordenação urbana e regulamentos, os serviços funerários, as concessões de cassação de licença, exploração de serviços municipais de transporte de passageiro, autorização para aquisição de bens, cessão ou permissão de uso dos bens
municipais, plano de desenvolvimento urbano, feriado, trânsito, né? O trânsito também é competência, está criando ali as suas companhias de trânsito ou transferindo para a guarda municipal, está realizando aí a organização do trânsito. Existem algumas cidades que têm os amarelinhos, aquelas companhias de trânsito, e a guarda municipal, os dois atuando no departamento de trânsito. E tem os municípios que só tem a guarda municipal, ou umas que não tem guarda municipal, só tem os agentes de trânsito. Aí eu quero que vocês prestem atenção das competências. Então vocês prestem atenção que tudo que nós lemos, quando você lê numa questão, você vai perceber que só o município pode legislar sobre esses assuntos, feriados municipais. Não cabe ao Estado e nem à União estar legislando sobre feriados municipais, o trânsito local. Quem organiza é o município. E tem o trânsito estadual, mas o trânsito nos municípios, quem organiza o trânsito nos municípios é o próprio município. Agora nós temos as competências privativas, ou seja, exclusiva, que é a Câmara Municipal, ela tem a competência privativa de receber o compromisso do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, né? Que é quando eles vão tomar posse, eles prestam o compromisso de gerirem a coisa pública com a maior probidade, tá certo? Legislar sobre então essas são as atribuições da Câmara, as atribuições exclusivas da Câmara Municipal. Legislar sobre a sua organização e o seu funcionamento, legislar sobre a organização, funcionamento e polícia. Eu já tinha falado anteriormente sobre isso, que os servidores do poder executivo é o prefeito que vai propor a criação desses cargos. Quando for os servidores da própria Câmara, é o próprio presidente da Câmara que vai prosseguir com a abertura do edital, formar a comissão para estar realizando esse concurso, né, para a organização administrativa dos serviços e do funcionamento. E a polícia, que polícia é essa? Geralmente as câmaras federal, estadual ou municipal, elas têm o que nós chamamos de polícia legislativa. Nós temos uma polícia legislativa federal, né, na Câmara e no Senado, e nós temos nos estados e nos municípios a polícia que vai fazer toda a segurança e está solucionando ali todos os crimes que acontecerem ali nas dependências das câmaras municipais, podendo, para isso, pedir auxílio das próprias polícias judiciária ou da polícia ostensiva, da polícia militar, ou até mesmo da guarda municipal, para poder conter ali alguma manifestação que queira quebrar a Câmara Municipal, tá certo? Essa é a polícia legislativa. Aí nós temos também que é uma competência eleger a sua mesa diretora, né, constituir suas comissões, conceder licença ao prefeito e ao vice-prefeito e aos vereadores, né, a estarem ali se afastando temporariamente dos seus cargos e do respectivo movimento. Aí nós temos uma questão aqui, que é aquela que fala do afastamento do prefeito por mais de 15 dias, né? Que eu fiz aqui a questão, então a questão pode ser cobrada assim, eles podem botar vários prazos, e aí é bom que vocês decorem, né? Que após se o prefeito tiver que se ausentar do município por um prazo superior a 15 dias, ele só pode fazer com autorização da Câmara Municipal. Então é 15 dias, tá certo o prazo? Tá aqui, ó, 15 dias. Também isso aqui já foi alvo de várias questões de prova no que diz respeito à lei orgânica aí pelo Brasil.
também exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do município, o controle externo, né, das contas mensais e anuais do município. Aqui eu quero frisar, esse controle externo é um controle que é feito pelo Poder Legislativo no Poder Executivo, a respeito das contas do município, se todas as verbas do município estão sendo empregadas de forma correta, né, que é uma parceria do Poder Legislativo com o Tribunal de Contas, fazer esse controle. E nós temos também o controle interno. O controle interno tem nos dois poderes, no Poder Executivo e também no Poder Legislativo, que vai estar ali fazendo o controle das contas, né, do orçamento, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, assim respectivamente, cada um no seu. Também conceder licença para processar os vereadores. Quando a gente for falar de imunidade dos vereadores, a gente vai falar sobre isso, né? Que aqui já é o nosso próximo tópico, que os vereadores, eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Essa é o que nós chamamos de a imunidade parlamentar, que é para que o vereador possa desenvolver ali o seu trabalho sem ser coagido, né? Sofrendo ali um assédio processual. Então, mas ele só pode expor as suas opiniões, palavras, no que diz referente ao debate de ideias. Ele não pode sair por aí agredindo as pessoas de qualquer forma, tá certo? Aí, ó, desde a expedição do diploma, são duas situações, a expedição do diploma e a posse. Depois de eleito, o vereador ele vai ter o seu diploma expedido, né? O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, vai verificar se a sua eleição foi totalmente correta, dentro de todos os critérios estabelecidos pela lei eleitoral, e vai emitir o certificado. E só no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição ele vai tomar posse do cargo. Então, a partir daí, eles não poderão mais, a partir da diplomacia, eles não poderão mais ser presos, a não ser que seja por crimes inafiançáveis. Aí eu até, nas aulas anteriores, expliquei quais são esses crimes, né? Que eu falei que era o tráfico, racismo e assim por diante. Então, vocês vejam lá na videoaula que eu expliquei direitinho. Na aula ontem, a menina perguntou sobre se o vereador ele tem foro privilegiado, ou seja, o vereador ele não tem foro privilegiado, ele tem imunidade. O vereador, o STF já decidiu que o vereador ele tem que ser julgado na justiça comum de primeira instância, ou seja, no próprio fórum aí. Aqui na lei ainda está aqui, ó. Os vereadores serão submetidos a julgamento pelo Tribunal de Justiça. Isso era anteriormente, agora a lei o STF já pacificou esse entendimento e falou que os vereadores eles são processados na Justiça de primeira instância. Só o prefeito tem foro privilegiado para poder ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Aí, como eu falei, dos crimes inafiançáveis, para que eles possam serem presos por crimes inafiançáveis. Quando eles forem presos por crime inafiançável, o delegado de polícia tem que mandar o inquérito no prazo de 24 horas para a Câmara Municipal, que pelo voto vai decidir, pela maioria dos seus membros, se autoriza ou não a prisão. Tá certo? Aí a imunidade dos vereadores, ela também subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Então, mesmo no estado de sítio, nós temos uns estados de exceção, que é
o estado de sítio, o estado de calamidade pública, que é o que nós estamos vivendo durante essa pandemia, o estado de defesa e o estado de sítio. Então, mesmo nesse estado de sítio, prevalecerá a imunidade, só podendo ser suspensa pela autorização de 2 votos dos membros da Câmara. Aí, como eu tinha falado, aquela primeira situação que é da diplomação, né, que nós vimos aqui anteriormente, que a partir da expedição do diploma. Aí nós temos uma segunda, né, que aqui vai contar também a partir da expedição do diploma. Ele também não pode mais firmar e nem manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, né, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou concessionário, permissionário, que realize algum tipo de serviço público. Ou seja, se ele tem alguma empresa, ele não pode mais ter contrato, nem aceitar ou exercer cargo ou função remunerada nas entidades citadas anteriormente. Aí agora aqui nós temos a outra situação, que é desde a posse. Então ele já foi diplomado, agora ele já tomou posse. Ele não pode ser proprietário, nem controlador e diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica, nem patrocinar a causa de que seja interessado qualquer das entidades, né? É o que nós chamamos de advocacia administrativa, e ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo público. Só lembrando que o vereador, ele pode, se houver compatibilidade de horário, exercer o cargo de vereador e o de servidor público, se assim ele for servidor público. Se houver compatibilidade, ele pode acumular o cargo de vereador com o cargo de servidor público. É a única situação que um agente político pode estar exercendo. Aí aqui vai falar, perderá o mandato o vereador que, a infringir qualquer das proibições do artigo anterior. Então essas são as situações para... Aí vocês leiam aqui, que são as situações que o vereador pode estar perdendo o cargo. Aí aqui, ó, não perderá o cargo o vereador que, então se ele for investido como ministro de Estado, como governador de território, como secretário de Estado, só lembrando que o governador de território, desde a Constituição de 88, não existe mais território no Brasil. O último território foi Fernando de Noronha, qual foi acoplado ao estado do Pernambuco. Mas pode ser que a União crie novos territórios. E esses governadores, eles não são eleitos pelo voto direto. Eles são eleitos, o próprio presidente que nomeia esse vereador, esse governador de território. Então um vereador, ele pode ser nomeado para para ser governador de um território quando vier a existir. E também como secretário de Estado ou secretário municipal. Então, se ele é um médico, o prefeito pode nomeá-lo para exercer o secretariado ali para ser secretário de saúde ou mesmo de educação. Mas tudo isso tem que ser autorizado pela Câmara. Ele não pode simplesmente sair e ser sem a Câmara Municipal ter autorizado. Agora nós vamos falar das reuniões, né? Que eu já tinha falado para os senhores da sessão legislativa, que corresponde a um ano, a sessão legislativa ordinária, que corresponde a um ano. Ela é realizada de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Nós temos também aqui uma questão que vai falar sobre isso, né? Que aqui no caso seria a nossa questão A. Aí vocês prestem também, vocês prestem atenção nesses prazos, tá certo? Porque isso aqui também já foi alvo de prova. Aí vai que cai na prova e eles trocam essas datas. Aí como você não tem o conhecimento da letra da lei,
você pode estar errando essa questão e perdendo aí uma questão importantíssima aí pela concorrência aí, principalmente para o cargo de guarda municipal, que está super concorrido. Você perder uma questão, praticamente vai te colocar várias posições abaixo. Aí nós temos as sessões ordinárias e as sessões extraordinárias. Lá na videoaula eu expliquei para os senhores. A sessão ordinária é aquela que acontece normalmente, já estabelecido pelo regimento interno da Câmara, que acontece semanalmente, e as sessões extraordinárias são aquelas para discutir alguma matéria de urgente, alguma coisa que surgiu ali no município, que seja de interesse urgente, que seja de urgência para o município. Aí, além das sessões, nós temos as comissões, que temos as comissões permanentes e as comissões temporárias. As comissões permanentes também são aquelas que estão no regimento interno, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Constituição de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Educação, da Saúde, que ela entra uns vereadores nessa legislatura, entra outros na próxima legislatura. Essas comissões elas permanecem. E também temos as comissões temporárias, que um exemplo disso são as CPIs, tá? Que as CPIs são as comissões parlamentares de inquérito. Essas CPIs, elas têm poderes de investigação própria das autoridades judiciais. Ó, presta atenção, que é poder de investigação própria das autoridades judiciais. Ou seja, só para investigar, não para julgar. Se vier uma questão assim, eles vão dizer que a CPI tem poderes próprios de julgamento igual às autoridades judiciais, né? Só para investigar, porque ele apura todos os fatos, depois de terminada ali a apuração dos fatos, eles encaminham ao Ministério Público, ó. Encaminha ao Ministério Público para a promoção da responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então a CPI, ela tem só poder de investigação. Depois disso, o Ministério Público assume, oferece a denúncia e o Poder Judiciário que vai julgar. Aí nós temos aqui agora o processo legislativo. O que é o processo legislativo? É o que compreende a elaboração de emendas à lei orgânicas, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. As emendas à lei orgânica são quando a lei orgânica precisa alguma coisa surgiu alguma coisa relevante nova do município que não está na lei orgânica, então eles vão fazer essa emenda para acrescentar. As leis complementares são aquelas leis que a própria lei orgânica fala de um determinado assunto, alguma determinada matéria, e fala assim, lei complementar disporá. Já as leis ordinárias são essas leis comuns, que podem ser propostas tanto pelo prefeito, como pelos vereadores, pelas comissões e até mesmo pela população. Os decretos legislativos, eles podem serem emitidos pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, o presidente da Câmara no que diz respeito às próprias matérias de administração ali da Câmara, tá certo? E as resoluções são aquelas pequenas portarias, resoluções que podem ser emitidas tanto por secretários municipais como diretores de entidades públicas, tá certo? Aí aqui, ó, nós temos o processo de emenda à lei orgânica, que a lei orgânica ela poderá ser emendada mediante a proposta, ó. Presta atenção. Existe duas situações aqui. Existe um quórum para propor a emenda à lei orgânica e existe um quórum para a aprovação dessa emenda. Então, para propor uma emenda à lei orgânica precisa de 1/3, no mínimo, dos vereadores.
ou pode ser essa proposta do prefeito ou dos cidadãos. Preste atenção que são cidadãos, mas e precisa no mínimo 5% do eleitorado. Não basta só ser cidadão, residir no município. Tem que ser eleitor do município, tem que ter um título de eleitor. Então precisa de no mínimo 5% do eleitorado do município para propor um projeto de emenda à lei orgânica. E também tem um projeto de criação de uma lei. A lei orgânica ela não pode ser emendada na vigência da intervenção federal no estado de Goiás ou a intervenção estadual no município, do estado de defesa ou do estado de sítio. Aquilo que eu tinha falado para os senhores das situações de excepcionalidades, que é a intervenção federal, a intervenção estadual, o estado de defesa e o estado de sítio. Essa proposta de emenda à lei orgânica ela tem que ser discutida e votada em 2 turnos, né? Com interstício mínimo de 10 dias entre uma votação e outra. E tem que ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Presta atenção que aqui é para ser aprovada. Se perguntar na questão, a lei orgânica para ser aprovada, aí você vai lembrar disso aqui, ó, ela tem que ser votada em 2 turnos e aprovada por 2/3 dos membros. Para propor essa emenda, só precisa de 1/3 no mínimo dos membros, tá certo? Mas para aprovar essa emenda, precisa de 2/3. Aí aqui tem as causas em que a lei orgânica não pode propor de forma alguma tendente a abolir, aí vocês leiam aqui. Agora vai falar das leis, né? A iniciativa das leis complementares e ordinárias. Cabe a qualquer membro ou a comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma prevista nessa lei orgânica. Aí agora que nós temos as matérias que são de competência exclusiva ao prefeito. A iniciativa de leis que refere à organização administrativa, a matérias tributárias, orçamentárias, serviços públicos e servidores públicos. Preste atenção que a lei orgânica vem repetindo muito falando sobre isso. Servidores e organização administrativa. Já caiu várias questões sobre isso. Isso aqui, até mesmo, vocês podem prestar atenção que agora nós estamos em véspera de eleição, aparece vários candidatos a vereador dizendo que vai criar órgão, que vai criar mais vaga de serviço público, então é tudo mentira. Vereador ele não pode propor lei para criar órgãos públicos, para criar entidades, e nem no que diz respeito a servidor público. O vereador, o candidato chegar para você que já é servidor e falar assim: eu vou lutar para poder aumentar o salário de vocês, para poder dar condições melhores de trabalho para vocês. É tudo mentira. O que ele pode estar fazendo? Ele pode estar sugerindo ao prefeito, mas até aí o prefeito aceitar ou não, cabe exclusivamente a ele. O vereador não tem competência para legislar sobre todas essas matérias aqui: organização administrativa, sobre tributos, lei orçamentária, nem serviços públicos e nem servidores. Nem criação, estruturação ou atribuição de secretaria. Por exemplo, o vereador fala: eu vou criar uma escola, eu vou criar um posto de saúde aqui, eu vou construir um posto de saúde, uma escola aqui. É tudo mentira. Ele pode propor ao prefeito, mas aí cabe exclusivamente ao prefeito estar fazendo ou não. Aí nós temos a iniciativa popular para a criação da lei, né? Aí presta atenção que lá para a criação, para a emenda à lei orgânica, precisa de 5%. Para o projeto de lei, uma lei tanto complementar como uma lei ordinária, ela precisa só de 1% do eleitorado.
Frisando novamente, não é dos cidadãos, não é dos moradores, é do eleitorado, tá certo? As leis complementares, serão aprovadas por maioria absoluta. Qual é a maioria absoluta? As pessoas tendem a falar que é 51%. Se cair na prova e bota lá 51%, 50% e 50 mais 1. Não é 51%, é 50 mais 1. Tá certo? Que é a maioria absoluta. E aqui nós temos uma fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que é aquele que a gente viu lá do controle interno, que eu falei que cada poder tem o seu controle para estar vendo como todo o dinheiro do poder está sendo gasto. Nos dois poderes, tanto no executivo como no legislativo, tem um controle interno, que é formado por uma comissão exclusiva ali, nomeada pelo prefeito. E temos o controle externo, que é o controle que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, exerce sobre o Poder Executivo, que é o que nós chamamos de freios e contrapesos, check and balance. Um poder um poder ali controlando o outro para que esse poder não venha extrapolar ali nas suas competências. Esse controle externo ele é realizado com apoio do Tribunal de Contas do município, que vai estar emitindo um parecer no prazo de 60 dias da apresentação das contas do prefeito, né? Você vai dizer se essas contas elas estão legal ou se elas têm alguma irregularidade nessas contas. Então, a Câmara Municipal ela pode anular, ela pode tornar sem valor esse parecer do Tribunal de Contas, mas para isso precisa-se de 2/3. Por exemplo, o Tribunal de Contas emitiu ali um parecer que as contas que o prefeito prestou, que nós vimos lá que o prefeito tem que prestar as contas mensais e anuais da sua gestão, e o Tribunal de Contas vai e diz que essas contas estão irregulares. O prefeito questiona, aí como o prefeito tem maioria na Câmara, se ele conseguir um quórum de 2/3, aí invalida o parecer do Tribunal de Contas, né? As contas mensais e anuais do município, elas também ficarão durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, que é o princípio da transparência, né, da legitimidade, princípio da publicidade. Agora nós vamos falar sobre o poder executivo, né? Como eu já tinha falado, o poder executivo é exercido pelo prefeito municipal. O prefeito é o chefe do poder executivo. O prefeito e o vice-prefeito eles serão eleitos pelo voto direto, universal, secreto, numa única chapa, em pleito simultâneo, dentre os cidadãos com maiores de 21 anos. Preste atenção que para se candidatar a prefeito é diferente de concurso público, porque o concurso público você pode se inscrever no concurso sendo menor, tendo 16 anos, 17 anos, e fazer o concurso e de repente esperar ser convocado, e quando sair o ato da posse, né, você ser nomeado e no ato de tomar a posse você já ter completado 18 anos. Nesse caso aqui não, o cidadão no momento da inscrição, que ele vai registrar sua candidatura no TRE, ele já tem que ser maior de 21 anos. Aí aqui tem outra dúvida, que as pessoas me mandaram vários mensagens no WhatsApp, vários e-mails perguntando sobre a reeleição, que aqui está falando que é vedada. Eu quero que vocês lembrem que essa lei é bem antiga, ela é de 1990, mas houve o presidente Fernando Henrique, ele já propôs uma emenda à Constituição para garantir a sua reeleição. Então, a partir dali, todos os chefes dos poderes executivos
podem se candidatar à reeleição. Então a reeleição ela não é vedada. O prefeito pode sim se candidatar à reeleição. O prefeito e o vice-prefeito eles tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à reeleição em uma sessão da Câmara Municipal, aquilo que nós vimos anteriormente, que é uma competência da Câmara, receber os compromissos do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Aí tem um prazo, se decorrido 10 dias por exemplo, dia 1º é o dia para tomar posse. Se no dia 11 de janeiro ele não tomou posse, então o cargo será declarado vago. E aí tem um ritual aqui para a sucessão. Substituirá o prefeito no caso de impedimento, o vice-prefeito. Então, se o prefeito não tomou posse nesses 10 dias, o vice-prefeito pode tomar posse. Agora, se o vice-prefeito também foi impedido, né, o vice-prefeito ele vai auxiliar o prefeito. E ele poderá, o vice-prefeito ele poderá ser, mediante autorização da Câmara, aceitar e exercer cargo de confiança no município, no Estado e no Distrito Federal. Aquilo que nós vimos anteriormente no que compete aos vereadores, que pode ser governador de território, secretário federal, ministro e assim por diante. O vice-prefeito também pode, mas tem tudo que ser autorizado pela Câmara. Aí, vamos continuar aqui falando sobre a sucessão. Então, se o vice-prefeito ele foi impedido, então será chamado ao exercício do poder o presidente e o vice-presidente da Câmara. Mas aqui tem as condições. Se o cargo de prefeito e vice-prefeito ele vagar ficarem vago nos primeiros 2 anos de mandato, então o presidente ou vice-presidente da Câmara assumirá e convocará uma nova eleição geral com todo o eleitorado dentro de 90 dias. Se essa vacância ocorrer no 3º ano do período, aí será feita uma eleição, mas é uma eleição que a própria Câmara Municipal fará. Eles elegerão entre um dos vereadores o prefeito que terminará o mandato. Mas se essa vacância ocorrer no último ano do período do governo, então será chamado o presidente ou o vice-presidente da Câmara Municipal para terminar o mandato, tá certo? Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública. Agora vamos falar sobre as atribuições do prefeito, né? Compete privativamente ao prefeito exercer a direção superior da administração municipal, dá início ao processo legislativo, que foi o que nós vimos lá, das leis que são de competência do prefeito. Depois vocês voltem lá e deem uma revisada, porque isso já foi alvo de prova. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir os decretos e regulamentos, vetar projeto de lei total ou parcialmente, prover os cargos, emprego, funções públicas. Preste atenção nisso aqui, que eu já falei várias vezes, né? Sobre cargo, emprego, função pública, tudo que estiver ligado diz respeito ao prefeito. E também os projetos de lei sobre plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e o plano diretor. Apresentar as contas ao tribunal, apresentar contas ao Tribunal de Contas do município, aquilo que eu tinha falado para os senhores. Em até 45 dias contados do encerramento do mês e das contas anuais até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Colocar à disposição da Câmara Municipal até 10 dias de cada mês o 12º, aquilo que eu falei para os senhores o repasse que
que o poder executivo transfere para o poder legislativo até 6% de toda a arrecadação do município. Aí aqui agora são as responsabilidades do prefeito, né? Se o prefeito violar qualquer uma desses requisitos aqui, ele pode estar perdendo o seu mandato. São crimes de responsabilidade os atos do prefeito que atentarem contra a lei orgânica, as constituições do Estado de Goiás e da República, especialmente contra a existência da União, do Estado ou do município. Então, se o prefeito, por exemplo, vamos supor que o prefeito de Anápolis, ele cisma de uma hora para outra, não vou mais fazer parte do Estado de Goiás, eu quero fazer parte do Distrito Federal, porque aí eu vou ter mais verba, o município vai se tornar mais rico. Aí o que vai acontecer? O governador vai decretar uma intervenção estadual no município. Aí vai mandar um interventor. Para isso, o governador pode usar até a força policial para poder estar sanando essa irregularidade. 2 municípios, por exemplo, Anápolis e outro município, resolvem se tornar um só município, ou vários municípios resolvem se fundirem e tornar-se um município, uma região, não é região administrativa não, tem um nomezinho, não estou lembrado agora. Eles podem fazer isso, mas um município se desligar do Estado e se ligar a outro, não pode. Assim como os estados brasileiros, eles podem também se juntarem 2, 3 estados e virarem um estado só, mas eles não podem se juntar a um outro estado estrangeiro. Por exemplo, um estado brasileiro, o Rio Grande do Sul, resolve se juntar com a Argentina. Não pode, é o princípio da federação, né? Que eles não podem estar se desligando e se juntando a um outro estado. E também dentro da administrativamente. O livre exercício do poder legislativo, quer dizer, o prefeito não pode interferir no poder legislativo. E aqui tem um rol de requisitos. Eu peço que vocês estejam lendo todos, tá certo? E agora nós vamos falar aqui sobre a administração pública, especialmente sobre os princípios da administração pública direta e indireta, que obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. A emenda constitucional número 19 de 98, ela acrescentou à Constituição o princípio da eficiência. Então, se a questão vier assim, segundo a lei orgânica, os princípios da administração pública são... Então você vai responder só legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Na lei orgânica não tem o princípio da eficiência. Agora, se falar assim, são princípios da administração pública e não citar a lei orgânica, aí são conforme a Constituição Federal. São o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Prestem atenção como o enunciado da questão vai pedir esses princípios. Se citar a lei orgânica, você já sabe que é conforme está aqui. Se não falar de lei orgânica, é conforme a Constituição. Aí vocês marquem o LIMP. Tem o princípio da eficiência. Então, pessoal, aqui foi o nosso estudo da lei orgânica. Agora nós vamos passar para o nosso estudo do Estatuto dos Servidores Públicos. Nós vamos estudar aqui o Estatuto dos Servidores Públicos. E no aulão ao vivo eu vou fazer a Lei 13.022, para quem vai fazer para o cargo de guarda municipal. Aí vai ter o aulão ao vivo agora
às 14 horas. Quem for fazer para o cargo de guarda municipal vai assistir esse aulão ao vivo, que também eu vou estar disponibilizando aqui no canal. Vamos lá, o Estatuto dos Servidores Públicos. Geralmente o que é cobrado no Estatuto dos Servidores Públicos são esses conceitos de funcionário, cargo, classe e grupo operacional, grupo ocupacional, tá certo? Então nós temos aqui nós temos aqui já uma questão que vai falar sobre isso, né? Para que vocês vejam como que são cobradas na prova. Ó. Quem é a pessoa legalmente investida em cargo público? Aí vai estar aqui, ó, presta atenção no enunciado da questão. Se colocasse assim, quem é a pessoa legalmente investida em cargo público? Você poderia, essa questão seria anulada. Por quê? Porque tanto o servidor público como o comissionado também é considerado servidor público. Mas por que que essa questão torna a questão certa por ser servidor público? Porque fala assim, através de provas ou provas e título. Então o comissionado ele é inserido ao serviço público através de nomeação, né, que a gente fala nomeação, livre nomeação e exoneração. Já o servidor público efetivo, ele é inserido ao serviço público através de provas de títulos e outros, como é o caso da Guarda Municipal, que ele tem que ser submetido a provas e TAF, né? Ao TAF, ao exame psicotécnico e vários outros requisitos, exame toxicológico, investigação de vida pregressa. Então são vários critérios, exame toxicológico. Preste atenção que todo cargo de guarda municipal, agente de segurança pública, agora tem que fazer o exame toxicológico. Você que gosta de um cigarrinho do capeta, um negócio, você já tem que dar uma parada daqui, porque até 6 meses o exame toxicológico pega aí uso de substância ilegal, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade aqui. Então preste atenção que são cobrados esses conceitos. Então, vocês procurem aí estar entendendo o que diferencia o funcionário, né, que é a pessoa legalmente investida, em cargo, né, que você passou no concurso, você vai assumir o cargo. E ali dentro você vai estar desenvolvendo os conjuntos de deveres, atribuições e responsabilidade. Depois a classe, ela o cargo é organizado em classe. Vários classes de cargos de mesmo grau de escolaridade, de mesmo grau de complexidade, e essas classes são organizadas em grupo ocupacional, que é o grupo de classe. Então preste atenção que um vai inserindo em outro a ordem. Se a questão vir pedindo assim, você pensa de forma vertical, tá certo? Como que funciona? Preciso que você tenha esse entendimento. Agora nós vamos falar sobre o provimento. Professor, o que é provimento? Provimento é como vão ser providos, como vão ser preenchidos esses cargos, não entendeu? Como vão ser... o prefeito vai emitir ali um parecer para ser votado na Câmara Municipal para criar esses cargos. O prefeito propõe a criação do cargo, a Câmara Municipal autoriza. Autorizado, a prefeitura, né, a forma de ingresso no serviço público, depois a gente vai ver mais embaixo, que mais embaixo a gente vai estar vendo sobre isso. Você vai prestar o concurso público, vai ser nomeado. Aí dentro
de outras formas de provimento, o acesso e a transposição. Eu já falei para os senhores que foi julgado inconstitucional pelo STF. Então nós temos a reintegração, o aproveitamento, a reversão, a transferência e a relotação. Mais adiante nós vamos entender esses conceitos de cada um. Então, para preencher os cargos públicos são através dessas formas aqui, de formas de provimento. Tanto para caráter efetivo e para caráter tanto para o servidor de caráter efetivo como comissionado. Eles serão investidos através da nomeação, tá certo? Só que esse aqui precisa de passar por um concurso público, provas e títulos e outros. E esse aqui não, esse aqui é só pela livre nomeação e exoneração do prefeito. Aí nós temos aqui, ó, a nomeação, como eu já falei, ela é tanto para o de caráter efetivo como para a pessoa em comissão, né? De livre escolha do prefeito municipal, entre pessoas que satisfaçam os requisitos legais para a investidura no serviço público. Aí nós temos aqui, ó, o concurso público. É a primeira investidura de provimento efetivo será mediante concurso público de provas escritas, podendo ser utilizado também provas práticas e práticos orais. Por que primeira investidura? Porque depois que você está dentro do cargo, dentro do serviço público, você pode ser investido em outro cargo. Por exemplo, tem aqueles cargos públicos que são para ser provido por servidores efetivos. Por exemplo, um cargo em comissão, tem, por exemplo, o chefe da guarda municipal, um inspetor da guarda. A própria lei fala que nos primeiros 4 anos a guarda municipal, a sua chefia, pode ser exercida por um policial, por um bombeiro, alguém ligado à segurança pública, mas depois dos 4 anos, somente um servidor de carreira pode exercer. Então você é um guarda municipal, aí você vai para ser inspetor ou para ser o chefe da guarda, então você vai sair e vai ocupar temporariamente aquele cargo, não é definitivo. O chefe e os inspetores é por tempo de serviço. Já o chefe da guarda municipal, ele é indicado pelo prefeito. Então, aquele cara que tem mais trânsito com o prefeito vai indicar ele para ser o chefe da guarda municipal, o comandante. O concurso público ele não pode ter validade superior a 4 anos. Como nós já vimos, o concurso ele tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, 2 anos. Aí nós temos a posse, né? Que a posse, você passou no concurso público, você foi nomeado. Se você foi nomeado e você não tomou posse, o que acontece? Será tornado sem efeito a nomeação. Depois de tomar posse, se você não entrar em exercício, aí você será exonerado, porque você já é o ocupante por direito do cargo, tá certo? Então a posse é a investidura em cargo público. Aí dispensada a transposição, acesso e a reintegração. Já falei que a transposição e o acesso foi julgado inconstitucional. Aí nós temos a idade mínima para ingressar no serviço público. Como eu falei, quando eu estava explicando sobre a idade do prefeito, para você se inscrever no concurso não precisa você ter 18 anos, mas você só pode tomar posse se você for de maior, tiver 18 anos completos no dia da nomeação. E também tem um requisito aqui, ó, 55 anos. Isso aqui, gente, também vale para a guarda municipal. Os municípios, os estados, eles são autônomos. Mesmo que não esteja na Constituição falando sobre limite de idade, mas o próprio município pode estabelecer uma idade mínima, porque ele é autônomo.
várias pessoas me mandou e-mail, me mandou mensagem perguntando sobre a idade para a guarda municipal. Porque uns municípios 30 anos, outros 35 anos, outros não falam em uma idade específica. Por quê? Porque os municípios são autônomos, eles podem fixarem o limite de idade que eles quiserem, tá certo? Não é inconstitucional. Você tem uma idade superior e acha que pode entrar com recurso, você pode se inscrever. Mas até aí a justiça decretar que você tem direito ao cargo, aí é outra coisa, tá certo? Se você quer participar, quem sou eu para dizer que não? E depois entrar com recurso, tá certo? Você pode fazer. Então já estou dizendo, não é inconstitucional. Como a nossa legislação ela é cheia de lacunas, de brecha, pode ser que um advogado possa conseguir uma autorização da justiça e você ser nomeado e tomar posse. Aí, poderá haver a posse mediante procuração, ou seja, você está enfermo, você está fora do estado e você pode emitir uma declaração específica para alguém tomar posse no seu lugar. Só não pode entrar em exercício, o exercício somente o servidor. A posse, depois da nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. Mas, professor, não consegui os documentos, tive problema, não sei o que tal. Você pode pedir uma prorrogação por mais 30 dias, tá certo? Aí nós temos o estágio probatório. Também as pessoas me mandaram mensagens perguntando, porque aqui na lei, no estatuto está escrito 700 e tanto, mas com a emenda à Constituição número 19 de 98, o prazo do estágio probatório passou a ser de 3 anos ou 36 meses, tá certo? Então, se tiver lá 3 anos ou 36 meses, é o estágio probatório. E nesse período você estará sendo avaliado por esses seguintes requisitos: a idoneidade moral, que ela é em 2 fases. Primeiro você tem que levar as certidões da Justiça Estadual, Municipal, da Justiça Estadual e da Justiça Federal, e depois, mesmo assim, você estará sendo, alguém estará avaliando ali a sua idoneidade, como você se comporta no trabalho. Também pela disciplina, se você é um cara disciplinado, pela pontualidade, se você chega todos os dias no horário correto, pela assiduidade, né, que se você tem uma frequência ideal ao serviço público, e pela eficiência. Não basta só passar no concurso e fazer as coisas de qualquer jeito. O serviço público hoje exige resultado, eficiência. Se numa empresa privada você faz as coisas dentro de uma determinada eficiência, no serviço público tem que ser com mais precisão ainda, porque é o Estado que está prestando um serviço para os seus patrões de fato, que é a população. Então, esse serviço tem que ser prestado com bastante responsabilidade, tá certo? O serviço público exige responsabilidade. Aqui nós falamos do exercício. Como eu falei, você passa no concurso, você é nomeado, você toma posse, você é nomeado. Aí depois você tem 30 dias para tomar posse. Você pode prorrogar por mais 30 dias. Aqui, depois da posse, você tem mais 30 dias para entrar em exercício. Aqui não pode prorrogar, tá certo? Você já tem que tomar posse. Se você não tomar, você vai ser exonerado. Essas partes aqui, vocês deem uma lida por alto, mas geralmente não é questão de prova. Agora aqui, reintegração, que é uma das formas de provimento. Aqui, para você entender o conceito, cada um deles tem umas palavras-chave para você lembrar, porque eles podem perguntar aqui,
Por exemplo, o reingresso ao serviço público do servidor demitido ou exonerado é a reintegração, a recondução e assim por diante. Então você lembra dessas palavras-chave, demitido ou exonerado, está ligado à reintegração. Essa reintegração, ela pode ser, quer dizer, o cara foi acusado de ter cometido alguma ilegalidade e depois foi provado que não, então ele pode recorrer tanto judicialmente como administrativamente. E aí ocorrerá a reintegração do cargo, tá certo? Então, preste atenção nessas palavras-chave no contexto aqui, vocês formem aí uma historinha na cabeça de vocês de cada um deles. Aí nós temos o aproveitamento. O aproveitamento é o reingresso do servidor em disponibilidade. Ó, quando vocês lembrarem de aproveitamento, vocês lembrem de disponibilidade. Aí aqui tem todo o ritual, vocês dêem uma leiturazinha por alto, mas o importante é lembrar das palavras-chave. Reingresso está ligado a reingresso está ligado à disponibilidade, a aproveitamento. Nós temos a reversão também, que é o reingresso do servidor aposentado por invalidez, ou seja, o cara foi aposentado ali, ele sofreu um acidente de trabalho, uma doença, por exemplo, a pessoa ele era digitador, e aí ele desenvolveu uma doença nas mãos, nos braços, que aí ele não pode mais exercer nenhum tipo de serviço na administração pública. Então ele é considerado, ele vai ser recomendado a sua aposentadoria. Só que tem um período ali que ele fica levando aqueles laudos, aquelas perícias. E numa dessas perícias, o médico ali constata que cessou aquela doença, ele está curado. Então ele vai emitir ali um parecer para que ele volte ao serviço público, né? Para que ele seja revertido ao serviço público. Mas para isso, né, aí vocês lembrem aqui, ó, que é por invalidez. Reversão está ligado à invalidez. Aí ele não pode ter completado 70 anos de idade nem já ter completado 35 anos de serviço público. Agora nós temos a readaptação. Readaptação também está ligado à capacidade físico-intelectual, que é aquela mesma coisa que eu falei para os senhores. O servidor desenvolveu ali, por exemplo, ele era um digitador, e aí ele foi constatado que ele não pode mais digitar, mas existe outro serviço que ele pode fazer. E a administração pública não vai aposentar esse cara, já que ele pode exercer uma outra função. Então ele vai ser readaptado em um outro cargo. Vamos lá. Agora nós vamos falar da vacância. Nós já vimos que o provimento é como esses cargos serão providos. A vacância é como essas vagas serão criadas, né? Como surgirá essas vagas no serviço público, porque existe o cargo. O cargo não pertence à pessoa, o cargo é do município. Então ali uma pessoa é investida no cargo, aí ela pode ser exonerada, ela pode ser demitida, ela pode ser readaptada em outro cargo, aposentado, ela pode passar em outro concurso ou, por último, ela pode falecer. Então vai haver a vacância desses cargos públicos, vai abrir uma vaga para que a administração possa fazer um novo concurso para preencher essas vagas, para prover essas vagas. Aí nós temos aqui a estabilidade, como nós já vimos lá no estágio probatório, falava que anteriormente que era após 2 anos, nós vimos que após 3 anos tem que passar o estágio probatório, que é onde o servidor estará sendo avaliado por aqueles requisitos lá, idoneidade moral, disciplina, assiduidade, pontualidade e eficiência. Então, após 3 anos, ele será considerado estável no cargo. Aí nós temos aqui as licenças. A mais importante aqui que nós vamos ver e
espero, e peço que vocês também deem uma examinada e procurem ler sobre, na própria internet, sobre dessas licenças únicas que é direto constante de questão de é alvo direto de questão de prova, é a licença maternidade, a licença gestante ou licença maternidade. Ó, aqui na lei está falando que são 120 dias. Também já houve uma emenda à Constituição que agora são 180 dias, tá certo? Então, toda servidora pública que tiver de licença, ela terá direito a 180 dias, 6 meses. Na iniciativa privada fica a critério da empresa, dá de 120 dias a 180 dias. Mas no serviço público é obrigatório que seja 180 dias, a licença maternidade. Agora nós temos aqui vencimento e vantagens. Eu quero que vocês prestem atenção nos conceitos de vencimento e de vantagem, né? Porque o vencimento é o salário base, aquele que você recebe por prestar um serviço público, que vai estar ali, quando você fez o concurso, está ali o salário base. Mas isso pode ser acrescentado vantagens. Essas vantagens são ajuda de custo, diárias, auxílio, salário família, gratificações e adicionais por tempo de serviço. Então, além do salário base, por exemplo, está lá um salário mínimo, aí você vai receber uma gratificação, o auxílio periculosidade para você que é guarda municipal de 30% sobre o seu salário. Você vai receber salário família, você vai receber adicional por tempo de serviço. Depois do estágio probatório, a cada 5 anos você recebe 5% de aumento sobre o seu salário. Aí tem as gratificações por auxílio estudo, quer dizer, você vai estudar, fazer nível superior, você vai receber, que é em decorrência do plano de cargos e salários, você vai receber uma gratificação pelo diploma de nível superior, mestrado, doutorado, pós-graduação e assim por diante. Então, tudo isso vai somando ao seu salário, que é o vencimento e mais as vantagens. Aqui, ó, o vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo correspondente aos padrões fixados em lei, né, que é aquele valor que está lá no edital que você vai receber, mas você vai receber outras vantagens. E aqui, ó, temos conceitos de cada uma dessas vantagens. Se vocês quiserem ler, é bom para vocês ficarem por dentro aí, quando vocês se tornarem futuros servidores públicos. Aí, vamos lá, agora nós vamos continuando aqui. Essa outra parte que vocês continuem, deem uma lida superficial, tá certo? Que a gente não sabe o que o examinador pode cobrar, mas geralmente não é alvo de questão de prova. Agora nós vamos falar sobre o regime disciplinar, sobre a acumulação de cargos públicos. Lá na aula sobre isso, eu coloquei lá os cargos que podem serem acumulados. 2 cargos de médico, 2 cargos de professor, um de médico, um de professor, um técnico, um de médico, um técnico. E tem lá a lista dos cargos que podem ser acumulados, tá certo? Aí nós temos dos deveres e proibições. Aí vocês leiam aqui quais são essas proibições. Aí as penalidades, né, a qual o servidor público pode estar sujeito se ele cometer alguma daquelas proibições, que são advertência verbal, repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. A que mais cai em prova é a suspensão. Por quê? Porque ela tem um prazo. Geralmente eles trocam essas datas aqui. São 30 dias. Tá certo? Aí eles podem colocar lá 45 dias, 25 dias,
60 dias, então a suspensão é por 30 dias. Durante essa suspensão, aí a pena de demissão, ela pode ser, né, por os crimes contra a administração pública, abandono de cargo, incontinência pública escandalosa, insubordinação grave de serviços, ofensa em serviço tanto ao funcionário como ao particular, aplicação irregular do serviço público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio, revelação de segredos. Isso aqui também é importante, aquelas pessoas que falam demais, principalmente você que é um guarda municipal, não pode estar falando sobre as operações que a guarda vai realizar, as blitz, esses negócios para amigo, em grupo de WhatsApp, tudo isso pode acarretar a sua demissão do cargo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o processo disciplinar administrativo, o PAD, né? Que é quando você pode ter a sua demissão ou cassação da aposentadoria e disponibilidade. Ela tem que ser realizada através desse processo disciplinar, que compete ao prefeito a instauração do processo disciplinar, mediante a denúncia de alguma irregularidade que você cometeu. Depois do prefeito ter ciência dessas denúncias e constatar a materialidade, ele vai designar uma comissão com 3 servidores estáveis para formar essa comissão. E depois o prefeito vai definir o presidente e o secretário dessa comissão. O processo disciplinar será aberto de termo inicial, indicando os atos e as irregularidades, os responsáveis por sua autoria. Então, dentro de 48 horas, essa comissão remeterá ao acusado a cópia do termo. Então, a comissão remeterá ali todos o que já tem do processo para que o acusado tome ciência que está havendo um processo disciplinar contra ele. Então, ele será citado por edital, que se aplicará 3 vezes consecutiva. Então, será publicado tanto num jornal ou fixado no mural da prefeitura, que a pessoa está sendo acusada, para num prazo a contar de 10 dias, essa pessoa apresente a sua defesa. O acusado ele terá direito a acompanhar por si ou designar um procurador. Se decorrido o prazo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 148, a comissão promoverá os atos que julgar conveniente a instrução do processo, inclusive os requeridos pelo acusado. Então, nesse prazo aí, tanto a comissão como o acusado pode instaurar aí o que julgar conveniente aí a sua defesa. Será concedido ao acusado 10 dias para o oferecimento das suas razões finais. A defesa poderá ser prorrogada pelo dobro. Então, a defesa poderá pedir a prorrogação desses 10 dias, havendo pluralidade de acusado. O que é pluralidade de acusado? Mais pessoas que são acusadas pelo mesmo prazo. Então, a comissão terá um prazo de 60 dias prorrogável por igual período. Então, se tiver mais de uma pessoa, será 60 dias. O recebimento do processo do relatório final, o prefeito proferirá o julgamento no prazo de 20 dias. Então, a comissão concluiu ali todo o processo, vai mandar para o prefeito, que vai analisar, e dentro de 20 dias ele vai dar ali a decisão final. Ele pode tanto já dar a decisão final, como realizar novas diligências para a conclusão ali do conto. Aí aqui nós temos uma outra observação. O funcionário somente poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo disciplinar que responder. O que é isso, professor? Por exemplo, eu cometi uma ilegalidade.
eu tenho certeza que eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu vou ficar 5 anos inabilitado para o serviço público ou até mesmo ter os meus direitos políticos suspensos. Aí o que eu faço? Quando eu souber que está havendo uma movimentação para abrir esse processo, eu já peço exoneração. Então eu não vou mais ser punido administrativamente, eu só vou arcar com as consequências criminal ou civilmente, tá certo? Eu não vou poder mais, a não ser que o juiz decrete que na minha sentença criminal ou civilmente eu possa estar também sendo responsabilizado administrativamente. Então, se o prefeito perceber que essa pessoa está atrapalhando a condução ali do processo, ele pode suspender por 60 dias essa pessoa. Mas se ao final do processo ficar comprovado a sua inocência, ele terá direito a receber todos o seu vencimento e todas as vantagens que ele ficou sem receber pelo período que ele estava suspenso. Se ele for considerado culpado, então ele já não recebe mais. E num prazo de 5 anos, o servidor tem para se surgir algum fato novo que venha provar a sua inocência, ele pode estar solicitando aí uma reabertura do processo para provar a sua inocência. Bem, pessoal, então, pessoal, esse foi nosso aulão aí, revisão da Lei Orgânica e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tá certo? Desejo a todos vocês aí uma boa prova, que Deus abençoe cada um de vocês, dê o discernimento, a paciência, a frieza ali para analisar com bastante precisão as questões, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço do professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Valeu!